Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, estamos aqui mais uma vez para deixarmos um vídeo maravilhoso onde nós podemos crescer a cada dia na presença do nosso eterno Criador, na presença daquele que um dia se manifestou em carne para que viesse deixar aqui um legado de conhecimento, de entendimento, um legado de aonde as pessoas, a humanidade inteira pudesse aprender com aquilo que aconteceu lá em Israel, especificamente para Israel. Meu querido, antes de começar esse estudo, eu quero pedir para você se inscrever no canal do nosso irmão Alberto Lírio, deixar aí a sua inscrição, deixar aí o seu comentário, deixar também a sua o seu like e também compartilhar com outras pessoas. Graças ao meu eterno Criador, eu estou agradecido a Deus por você, inscrito do nosso canal, que tem feito um trabalho extraordinário. Como, Alberto, que a gente tem trabalhado com o senhor? Só o fato de você me ajudar na sua inscrição e nos seus comentários, e também você divulgando o nosso canal, além do YouTube, que divulga, né? Mas você faz um trabalho excepcional, querido. Então eu agradeço de coração e é uma forma de você me ajudar. Meu querido, mais outra coisa que eu vou te pedir. Eu vou te pedir a partir de hoje. A partir de hoje. Você vai me ajudar quando entrar uma propaganda aí no canal do nosso irmão Alberto Lírio, durante o vídeo. Eu quero pedir a sua paciência, porque eu estou começando agora o meu canal, tá bom? Eu estou começando a pegar jeito, eu estou começando a aprender a falar, não é? Porque eu me agarro muito nas palavras, eu não sei se é a minha origem, não é? Eu não sei se é o meu português, eu não sei se é o meu dialeto, né? Eu não sei o que que é. Eu não sei se é as minhas gírias, não é? Não sei. Mas eu estou pegando jeito. Paciência. Então, o que eu quero pedir para você? Não pule a propaganda. Assista ela, tá bom, meu querido? E ouça toda a propaganda. E depois você fazendo isso, você está me ajudando. Eu sei que você pode fazer isso, tá bom, meu querido? É uma forma de ajudar. Tem muita gente que pede dinheiro, tem muita gente que pede Pix, né? Pede tanta coisa. Eu estou pedindo isso, tá bom? Porque você fazendo isso, você vai estar me ajudando. Tá bom, querido? Meu querido, eu quero falar hoje, sabe o quê? Eu quero falar hoje uma coisa que é muito importante, e isso que eu vou te falar está acontecendo no mundo inteiro. O que, irmão Alberto? O que, irmão Alberto? Tem coisa nova para a gente aprender? Tem. Na Bíblia? Sim. A Bíblia é uma pedra de tropeço para muita gente. A Bíblia é uma pedra de tropeço para muita gente. E isso, meu querido, infelizmente, é possível? É sim. Vou te mostrar na Bíblia que isso é possível. E sabe para quem a Bíblia está sendo a maior pedra de tropeço? Justamente para os evangélicos. É triste, mas é verdade, e eu vou te mostrar isso. Quer ver? Observe as incoerências que os crentes têm praticado dentro dos templos religiosos ou mesmo nos seus estudos EBDs, escola dominical, e talvez até evangelizando pessoas, eles estão cometendo sérios problemas e sérias incoerências. A primeira coisa que eu quero te dizer, pergunte a um crente, pergunte a ele assim, meu querido, você acredita na cruz? Pergunte a ele. Sabe o que eles vão te responder? Sim, eu acredito na cruz. Aí, você vai dizer, vai fazer outra pergunta assim, então, meu querido, me diga qual é o propósito da cruz. E eles vão te dizer assim, Jesus morreu pelos nossos pecados. Aí você fala assim, Jesus morreu pelos nossos pecados? Ele vai dizer sim.
Aí você pergunta ao crente assim: meu querido, então você tem pecado? Ele vai dizer assim: sim, eu tenho pecado. Aí você vai falar: mas você não acabou de dizer, meu querido, que ele morreu pelos nossos pecados? Então, como que você está dizendo que você tem pecado? Se você acabou de dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados. Deu para entender? Deu para entender, meus queridos? Aí você diz para ele assim: meu querido, se você acredita na cruz e você disse que o propósito da cruz foi que Jesus morreu pelos nossos pecados. É claro que os nossos aqui, irmãos, os nossos aqui, esse é um verbo possessivo do plural, que é a primeira pessoa, né? No verbo possessivo do plural. Não é para nossos pecados, era para o deles. Nossos é uma referência a eles, e não a eu e você, 2000 anos depois da cruz. Aí você vai dizer para ele assim: meu querido, então quer dizer que João 1:4 é mentira? Ele vai dizer: então o que está escrito em João 1:4? Você disse para ele: meu querido, porque João 1:4 está escrito que João Batista falou assim, quando viu Jesus vindo lá no deserto para ser batizado por ele, João Batista falou assim: eis o Cordeiro de Deus. Eis na Bíblia é atenção, né? Atenção! Está no meio de vocês o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí o crente vai ficar meio surpreso. Ele vai ficar surpreso. Ele vai falar assim: ué, mas se Jesus veio para tirar o pecado do mundo, então como que ele lá, digo que tenho pecado? Aí a pessoa vai começar a despertar curiosidade. O Evangelho Eterno, eu esqueci de pegar uma toalhinha, né? O Evangelho Eterno é isso. Evangelho Eterno, ele te dá uma luz, ele abre a sua visão para que você comece a enxergar as incoerências da religião pentecostal que eles praticam. A Bíblia, que seria um livro para abrir os olhos das pessoas, está sendo uma pedra de tropeço para essas próprias pessoas. E isso é possível. Aí, você fala assim com ele: meu querido, se João Batista disse que Jesus, o Nazareno, era o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo, que veio tirar o pecado do mundo, quando ele morreu na cruz, foi para isso que ele morreu. Como que você diz que em pleno século XXI você tem pecado? Aí você fala assim: se a morte de Cristo não tirou o pecado do mundo, então Cristo falhou? Ele vai dizer: não, Cristo não falhou. Aí você diz: meu querido, então você está cometendo uma grande incoerência. Se Cristo não falhou na cruz, por que você diz que você tem pecado? Aí ele vai dizer: porque o meu pastor disse que eu tenho pecado. Aí você vai dizer: ah, então quer dizer que o que o seu pastor fala tem mais valor do que o que está escrito na Bíblia? E a pessoa vai começar a pensar. Ele vai começar a raciocinar. Aí, meu querido, olha só que interessante. Eita glória. Olha só que interessante. Aí, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar pensativo. Ué, então, se Jesus não tirou o pecado no mundo lá na cruz, então ele falhou.
E se ele falhou como o cordeiro que tira o pecado do mundo, então eu tenho pecado. E se eu assumir que eu tenho pecado, eu estou indo de contra aquilo que a Bíblia diz. Eles vão dizer isso. Ele vai dizer assim: mas irmãos da graça, irmãos do Evangelho Eterno, então como que eu estou vivendo 2000 anos depois da cruz e assumo que tenho pecado, sendo que a cruz, a morte, foi justamente para tirar o pecado do mundo? Aí você vai abrir Hebreus 9:22 para ele. O que diz em Hebreus 9:22? Lá vai dizer que só poderia haver remissão de pecados se houvesse derramamento de sangue. Aí você pergunta, meu querido, então como que fica Hebreus 9:22 na sua vida? Que lá em Hebreus 9:22 está dizendo que a remissão de pecados só foi possível porque houve derramamento de sangue. Lembrando que remissão é um verbo transitivo na linda língua portuguesa, que quer dizer adquirir de novo ou conseguir resgatar de volta. E aí você vai dar um nó na cabeça dos evangélicos. Mas isso é muito bom. Isso é muito bom. Sabe por quê, meu querido? Sabe por que isso é muito bom? Porque você vai começar a despertar o interesse. Aí ele vai dizer assim, meu Deus, mas a Bíblia diz que Jesus ele remiu os nossos pecados. Aí você vai dizer, não, querido, eu vou te explicar esse nossos. Esse nossos, a primeira pessoa do plural desse verbo transitivo, ele não se refere a eu e a você. Você vai dizer, esse verbo nossos pecados, quem pronunciou é quem estava escrevendo, meu querido. Não foi o seu pastor que pronunciou há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 100 anos, há 50, há 10 anos, há 1 ano, há uma semana, há um mês, há um dia atrás. Quem pronunciou isso foi o escritor há 2000 anos atrás. Aí você vai dizer, querido, esse nossos pecado era o pecado deles. Que pecado, querido? É um adjetivo que foi dado nome à transgressão da lei. Assim como eu batizo o meu carro, se eu gosto muito do meu carro, o meu carro pode ser aí um Honda Civic, pode ser uma Kombi, pode ser um Fusca, mas eu batizo o meu Fusca de peteca, eu batizo o meu Fusca de triângulo, eu batizo o meu Fusca de minha joia, minha boneca. Então, esses adjetivos que deu o meu Fusca é um adjetivo que eu dei para batizar ele. Então, a transgressão da lei, ela recebeu o nome de pecado. Pecado não é nome próprio, é um adjetivo. Então, por isso, meu querido, que lá em 1 João capítulo 3, o versículo 4, fala que pecado era a transgressão da lei. E quem falasse que não tinha pecado na época, qualquer judeu que falasse que não tinha pecado, ele era mentiroso. Por que ele era mentiroso? Porque todos os judeus cometiam pecado, ou seja, todos os judeus transgrediam a lei, porque era muito difícil obedecer às 613 ordenanças da lei. Por isso que Deus, quando olhou do céu para baixo e viu
que o judeu não poderia de jeito nenhum se aperfeiçoar no espírito com a lei de pé, ele se transformou em homem comum e veio morrer pelos judeus. Por isso, Jesus, uma das manifestações de Deus, falou: eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, os gentios não tinham nada com isso. Os gentios não eram obrigados a obedecer às leis israelitas, porque gentio era gentio. É como se eu, sendo brasileiro, como que eu vou viver, vamos dizer assim, obrigado a obedecer à lei americana se eu não sou americano? O meu querido, é a mesma coisa. Aí você vai dar um nó na cabeça dos religiosos. Aí você lê para ele Hebreus 9:22, que a remissão só foi possível porque houve derramamento de sangue. Aí você vai ler Hebreus capítulo 10, versículo 18, onde diz que a oferta pelo pecado só foi possível extingui-la devido à remissão. E o que é oferta? Oferta era sacrifício. E o que era sacrifício? Era aquele ato que você praticava para que Deus pudesse perdoar o pecado. Não você, o judeu. Não você. Os judeus praticavam ofertas pelo pecado. Em Hebreus 10:18 está dizendo isso, que a oferta pelo pecado só foi possível extingui-la devido à remissão. O que era oferta era sacrifício. Imagine, meu querido, o que os pastores estão fazendo hoje, o que os líderes estão fazendo. Eles estão colocando na prateleira para vender um produto que não existe mais. E qual é esse produto que os pastores vendem sem existir? O produto chamado pecado. O pecado não existe, querido. Eles dizem que Cristo vai tirar pecado, mas ele já fez isso. Cristo já fez isso na cruz. Ou então a palavra é mentirosa. Você entende, meu querido? Então a palavra é mentirosa. É mentira dos pastores. Pecado existiu, mas era a transgressão da lei. O que existe hoje é a fraqueza da nossa carne, que nada tem a ver com salvação. O que vai ser salvo em nós não é o homem Alberto, não é o ser humano Alberto. A Bíblia diz que o que volta para a eternidade é o Espírito de Deus que está dentro de mim, que nem meu é. O Espírito de Deus que está dentro de mim não é meu, é dele, por isso que volta para ele. A Bíblia diz que, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que nós somos o templo do Espírito Santo. Templo é casa. Templo é o recipiente. Agora, esse que está dentro, aqui dentro, esse Espírito não é meu. A Bíblia diz lá, 1 Coríntios 6:19, que nós não somos de nós mesmos. Agora, querido, deixa eu te falar mais outra coisa importante. E interessante também. Oh, glórias a Deus. É bom a Bíblia, né? O Evangelho Eterno é lindo, né? Então aí você fala, como oferecer um produto que não existe? Os líderes dizem que Cristo vai tirar o seu pecado. Não vai tirar seu pecado, não, querido. Jesus Cristo nunca vai tirar o seu pecado. Sabe por quê? Porque você não tem pecado para tirar. Quem tinha pecado eram os judeus, transgrediam a lei. O que você tem hoje, que eu tenho, é o desejo, o fruto da nossa carne. Isso eu tenho. Leia, estude o capítulo 7 de Marcos, Jesus explicando isso. Ali tem 5, 10, 13 itens que está dentro de mim, mas que não é produzido pelo pecado, e sim pela fraqueza da minha carne, a minha natureza carnal. Outra coisa, eu quero que você pense nisso. Você vai dizer assim, como que vocês esperam um arrebatamento? Isso é para o futurista, você vai dizer isso. Como que vocês esperam o arrebatamento se vocês estão em pecado? Se o crente evangélico religioso, se ele diz que ele tem pecado, então ele não pode ser arrebatado.
Não, irmão Alberto, não. Você vai dizer para ele, meu querido, como que você vai arrebatado? Se Cristo não tirou o pecado do mundo, não pode haver arrebatamento. Por quê? Ele vai perguntar. Porque você vai dizer, porque no céu não entra pecado. Aí você vai dar um nó na cabeça dele. Ele vai falar, ih, rapaz, é verdade. Como que você vai estar esperando arrebatamento se você tem pecado? Ou você acha que Cristo vai tirar o seu pecado antes de você ser arrebatado? Porque arrebatamento físico não existe. Pecado não existe. Pecado era a transgressão da lei. Eu sinto muito, meus queridos. Vocês futuristas e que não entenderam ainda o evangelho eterno, não entenderam o preterismo, não entenderam a escatologia consumada, não entenderam o que o irmão Cláudio prega, não entenderam o que o irmão Alberto prega. Prega não, vou corrigir. O que nós divulgamos, não é nem ensinamos nem pregamos. Perdão, irmão Cláudio Mendes aí. Irmão Cláudio Mendes fala uma coisa certa. Nós não pregamos para ninguém, nem ensinamos. Nós divulgamos. Agora, divulgar entenda quem quiser. Ninguém é obrigado a acreditar no que o nosso irmão Cláudio Mendes fala. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Agora, eu sinto muito, mas vocês estão cegos, igual cego em tiroteio. Não sabe nem o que fala. Vocês ainda estão aguardando outro cordeiro que nunca virá? Eu sinto muito. Esse cordeiro que vocês estão esperando para tirar o pecado que você tem, que você diz que tem, ele nunca vai vir. Nunca vai chegar aqui. Sabe por quê? Porque ele já veio. Mas ele não veio para o mundo inteiro. A Bíblia diz que ele veio para os judeus. Foi o próprio Jesus que disse isso. Mateus capítulo 10, 6 e 7, Mateus 15, 24 e 25. Você vai lá, na Bíblia que está escrito, nós não estamos inventando. Você vai em 1 João capítulo 3, versículo 4, que diz que a transgressão da lei que recebeu o nome de pecado. Tá bom, meu querido? Olha, eu quero encerrar o vídeo aqui, tá com 22 minutos, e pedir para você, por favor, eu te peço encarecidamente, tá bom? Veja a propaganda até o final, porque a propaganda é uma forma de você me ajudar. E também, deixa uma frase aí, tá bom? Deixa eu pensar aqui numa frase para você, deixar no final do vídeo. Que maravilha! Só fala assim, que maravilha! Só para mim entender se você viu o vídeo até o final ou não. Querido, muito obrigado, tá? Até o próximo vídeo, em nome do nosso eterno Criador, que já me deu a chance de nascer livre, totalmente salvo. O meu espírito está com ele. Amém. Glórias. Amém. Um abraço, irmão Cláudio. Amém.